Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e a coisa ficou boa, hein? Tem coisa legal pro nosso lado rolando aí. O São Paulo Futebol Clube tem uma vitória lindíssima contra o time do Libertad, que é o líder aí, o bonzão. São Paulo falou, passou o carro na casa dos caras e o São Paulo na Libertadores prova por A mais B que montou sim uma máquina. O time do São Paulo é uma potência. O time do São Paulo é extraordinário. Tem desfalques importantíssimos e consegue ganhar fora de Tadieres e também agora do time do Libertad. Com a Alianza Lima foi um deslize em casa, mas o São Paulo totalmente tranquilo para classificar não só para a próxima fase da Libertadores, como também passar pelo Náutico na Copa do Brasil. No Brasileiro, o São Paulo já respira melhor depois da vitória contra o Santos e o empate contra o Atlético Mineiro e Botafogo fora de casa. Então agora é ganhar do Ceará e respirar de forma tranquila para esperar as voltas de Lucas Moura e também de Oscar. Agora eu quero trocar uma ideia que o São Paulo sem Rian Francisco não tem que contratar, uma vez que Rian Francisco não deu certo e tal. Então vem comigo, vamos trocar uma ideia que vai ser um vídeo bastante completaço e eu conto com você nessa fase maravilhosa do São Paulo Futebol Clube. Beleza? Então, chega nesse likeinho aí, vai? Um likeinho pra dar uma moral, vamos lá? Likeinho pro São Paulo e pra mim também, que eu conto com você. E se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tamo junto, família, vamos lá. O São Paulo Futebol Clube ganhou então e o São Paulo estuda agora manter o Marcos Antônio. Mas o que o São Paulo fez? O São Paulo tem que ir lá e gastar 26 milhões de reais e comprar o Marcos Antônio no cash, comprar ali da Lazio. Mas o São Paulo já falando, pera um pouquinho aí, não posso perder o cara tá pra sair do São Paulo, tá pra acabar o empréstimo, o que eu vou fazer? O São Paulo estuda então pedir pra organizar esse empréstimo, estender o empréstimo, colocar o mesmo empréstimo, só que lá pro final do ano, onde o São Paulo teria o Marcos Antônio pela temporada inteira, né, que chegou no meio do ano, vai perder o cara, é muito ruim. Então o Juan Tressoldi também está no mesmo barco, mas o São Paulo, como o Marcos Antônio, ele beliscou uma titularidade do tricolor e uma titularidade bastante interessante, o São Paulo ele pensa hoje em segurar o Marcos Antônio e também o Tressoldi, sendo o Marcos Antônio a prioridade, o Tressoldi não. É claro que o Tressoldi tem sido bastante usado, ele é mais ou menos um reserva direto do Arboleda e também do Ferrarese, e é um jogador que se mostrou importante, salvou o gol importantíssimo ontem contra o Libertad e tal. É um jogador bom, é um jogador promissor. O grande problema do Marcos Antônio e do Juan Tressoldi são os valores deles. O São Paulo pode gastar 350 milhões no ano com tudo. Tudo, salário, tal. Você pega a folha salarial, vou arredondar totalmente aqui, tá? Mas tudo tá arredondado. A folha salarial do São Paulo, digamos que seja 15 milhões de reais. São 15 vezes 12 meses mais o 13º. 15 vezes 13. Então dá 15 vezes 10, dá 150 milhões. E mais 2 meses, que é o 12 meses, mais 3 meses então. Então dá 15, 45, 60. Você tem 150 milhões dos 10 meses, mais 60 milhões, mais 45 milhões dos 3 meses. 15, 30, 45. Você tem aí 45 com 150 dá 195 milhões. Dá quase 200 milhões só de salário. O São Paulo pode gastar no ano 350, que é um acordo com o FIDIC. Então você imagina, o São Paulo já tá com o dinheiro ali na tampa. Ele vai lá e compra o Marcos Antônio e o Tressoldi por 51 milhões os dois juntos, que são dois reservas, né? Convenhamos, o Marcos Antônio é um cara que pode perder a posição a qualquer momento com a volta do Pablo Maia ou também chegando o Thiago Mendes. E o Juan Tressoldi é um jogador que nem é titular, mesmo com o Arboleda machucado. Dito isso tudo, é impensável gastar os 51 milhões. Mas, se o São Paulo fizer proposta para comprar mais barato, eu sou a favor. Tipo assim, 10 milhões no Tressoldi, sou a favor. 10 milhões, 12 no Marcos Antônio, sou a favor sim, até porque o Marcos Antônio cresceu muito de produtividade e eu estou gostando do cara. E você? Fala aí, está gostando do Marcos Antônio? Eu tô gostando do Marcos Antônio, gostei bastante do cara jogando bola e ele pegou um São Paulo no momento capital pro São Paulo, um momento crucial que precisava dele, não tendo o Pablo Maia. Não podendo contar o São Paulo, né, em tese, o São Paulo, não contando com o Luan, não contando com o Lisieiro, tendo só o Alisson, não contando com o Luiz Gustavo, tendo só o Alisson, o Marcos Antônio, ele chegou, desbancou o Bobadilha e pegou a vaga pra ele. Então, assim, ó, máximo respeito a você, Marcos Antônio, quero que o São Paulo te contrate, mas não dá pra ser 26 milhões. Tem que ser pelo menos 10, 12 no máximo aí e pronto, o São Paulo tem que fazer. Mas estender o empréstimo, acho que é uma manobrinha legal pra concluir o ano
e esperar Thiago Mendes e Pablo Maia. Bom plano do São Paulo, bom plano, muito melhor do que desembolsar essa grana e contratar. Por falar em momento crucial do São Paulo, onde o Marcos Antônio apareceu, o Luiz Gustavo apareceu, o Luiz Gustavo não, o Lucas Ferreira apareceu também, e o Matheus Alves. Quem sumiu foi o Luciano, deu uma vacilada total, ali com o Zubeldia, que era o técnico defensor dele, ele deu essa vacilada e pegou o banco merecidamente. Bem feito, mereceu ser o banco. Hoje tem menos importância no time do São Paulo do que o Marcos Antônio, do que o Lucas Ferreira, do que o Matheus Alves. E nem vou comparar com o Ferreirinha e com o André Silva, que eu não quero comparar, lasque-se. Quero que vá embora. São Paulo tem que abrir espaço na folha salarial, mandando o Luciano para... Tchau, vai com Deus. Suma do São Paulo. Jogador patético, jogador encrenqueiro, jogador que, segundo o que informaram ontem, não comemorou os gols do São Paulo com seus companheiros. Então ele não está feliz com os gols do São Paulo, não está feliz com a vitória na Libertadores. Em tese, segundo o que informaram, ele estaria feliz somente com o golzinho dele lá, tá descontente. Então, meu amigo, vai ser feliz no Curitiba, que é o teu lugar aí, vai ser feliz na Vitória da Bahia a gente ficou grande pra você já. Vai ser feliz aí no Juventude, sei lá também. Nem Série A, eu sei se tá merecendo. Um Mirassol hoje seria legal. Onde tá jogando o Cleison? Né, o Cleison saiu do Cuiabá pra ir pro Mirassol. Acho que o Mirassol seria o time ideal pro Luciano. Joga Reinaldo, Cleison, Luciano, tem tudo a ver, né? Eu tô feliz assim com o Luciano. É nesse nível que eu tô feliz. Mas por outro lado, eu tô muito feliz com o Zubeldia, hein, cara. Não sei vocês, mas aqui, hoje o Zubeldia virou um assunto muito tabu, né? Ou você despedaça o Zubeldia no meio e agrada uma galera, ou você elogia o Zubeldia perdendo tudo, fazendo um trabalho ridículo, você elogia. Aí você agrada outra galera. Tá? Tem dois polos diferentes aí. Isso chama meio polarização, né? Tá? Vamos elogiar tudo. Vamos criticar tudo. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem 8, nem 80. Vamos criticar o Zubeldia muito quando ele merecer muito? Vamos. Tô com vocês. Vamos elogiar muito o Zubeldia quando ele merecer elogios? Vamos, tô com vocês também. É hipocrisia? É ficar em cima do muro? É passar o pano? Gente, como assim hipocrisia? Ontem um babaca veio me chamar de hipócrita. Eu tô aberto daqui a qualquer discussão. Mas o cara ficava na live assim, ó, vai, chupa! Chupa, hipócrita, chupa, toma! E eu tô aqui, gente, olha só, o cara tá merecendo elogios. O cara mexeu, o cara mudou, o cara... Toma, chupa, hipócrita! Tá bom, demorou. Aí tomou um bloco, né? Tomou bloco, eu vou fazer o quê? Eu tô aberto aqui à discussão, tô recebendo crítica desde ontem, inúmeras, que eu não enxerguei que o Zubeldia daria certo, deixa o cara trabalhar. Tô aqui, mano, tô deixando trabalhar, não tenho nem poder pra tirar ele de lá. Se eu tivesse o poder, ele teria sido demitido, vocês podem ter certeza. Ano passado ele já teria caído já. Hoje, o que eu tô interpretando do Zubeldia? Já falei isso na live e vou repetir aqui agora, que me disseram que foi algo inteligente que eu falei. Não sei, vou repetir aqui. O Zubeldia aprendeu na marra. O Zubeldia aprendeu na marra como ser técnico do São Paulo. Se é que aprendeu. Aparentemente está aprendendo. O São Paulo é um tricampeão do mundo, coisa que ele nunca tinha idealizado. É um cara de Lanús, de LDU, de Guayaquil. Chegou no São Paulo, ele pegou um terreno totalmente assim, diferente, né? Ele chegou, olhou e falou, caramba, é isso aqui tudo? E ele começou a tratar o São Paulo como o Guayaquil, o Barcelona e também como a LDU. São Paulo é um time retranqueiro, que não roda elenco, que tem um elenco só, que não coloca base, que pra ganhar do Sport Recife ou do Botafogo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então ele teve que ir aprendendo na gritaria, na base da gritaria. Ele foi vaiado por muita gente. Tirando pouquíssimos aí da mídia que elogiam tudo que ele faz e tudo, ele foi vaiado no campo. Ele foi vaiado na internet, onde nós temos uma representatividade gigantesca. Então acho que chegar pro Zubeldia hoje e analisar assim, ó. O Zubeldia acho que aprendeu realmente um pouco do que é estar no São Paulo, a ponto de sacar o Luciano do time. Mudou. A ponto de colocar o Lucas Ferreira e Matheus Alves. Mudou. É a base sendo usada num momento crucial do tricolor.
Sorte ele deu com o Marcos Antônio e com o André Silva, que se não fosse o problema do Luiz Gustavo e do Caleri, ele não teria nem usado esses jogadores, e ele usando na marra, tendo que usar porque não tinha outro, ele descobre 2 reforços. Hoje o Marcos Antônio e o André Silva, em relação a Caleri e Luiz Gustavo, são 2 reforços muito melhores, é indiscutível isso aí. Não tem um que não enxerga isso. Se alguém chegar pra mim aqui agora e falar, ei, respeita o Caleri! Onde que eu tô desrespeitando o Caleri? Só que o André Silva tá jogando muito mais. A mobilidade dele não precisa nem dos gols. Só de ver a mobilidade, quando ele participa do jogo, já é completamente diferente do que o Caleri vinha fazendo. Então sim, Zubeldia teve mudanças, o sistema defensivo hoje é sólido, o Zubeldia deu chance pro Wendel, deu chance pro Enzo, deu chance pro Cedric, tá dando chance pro Sabino e pro Tressori, fora os titulares, ele tá fazendo o correto. Então eu tô sim gostando do trabalho do Zubeldia nesses últimos 3 jogos aí, gostei mesmo, achei que as mudanças me encheram de esperança e tenho a maior certeza da minha vida que o São Paulo é uma seleção. Eu tenho a certeza absoluta. Não sou um defensor cego da base. Não, coloca o Wellington, põe o Juan, põe o Igor Gomes, põe o Nestor pra jogar porque são da base. Eu não sou esse cara. Pra mim, Nestor eu queria longe do São Paulo, ainda bem que foi. O Igor Gomes eu queria longe, ainda bem que foi. O Wellington e o Juan eu queria longe, ainda bem que foram. Queria longe, distante. Sumiram. Matheus, como que chama? Matheus Alves, que era em campo. Me parece um meia muito legal. O Lucas Ferreira, que era em campo, me parece um ponta muito legal, desde a base. Rian Francisco, quero em campo, me parece um centroavante extraordinário. Então percebe que tem base e base. A base não vai ficar titular, na minha opinião, porque é da base. Agora, quando o cara tem mais talento do que o jogador que está jogando no São Paulo, aí vem comigo que eu tô junto, entendeu? É mais ou menos por aí. Ontem o Matheus Alves fez outra partida interessante e o Lucas Ferreira foi assim, ele recebeu ali um presente. Aquele gol foi um presente pro Lucas Ferreira. Merecido, presente em ótima hora. O moleque simplesmente, o São Paulo ganha foi 2-0, né? Foi 2-0, 1-0, 2-0, 2-0. Mas é o primeiro gol, que é o que valia muito, sai no pé, ele faz o gol, Lucas Ferreira. Então assim, é um moleque muito rápido, é muito forte, foi dar um abraço no Zubeldia, que também simbolicamente é muito legal, o simbolismo disso é importante pra caramba. E o São Paulo mostra que mesmo sem ter Pablo Maia e Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura e Caleri, aqui eu tô falando 5 titulares, tá? 5 titulares. Talvez o Luiz Gustavo não, porque tem o Pablo Maia. Mas 5 titulares aqui, basicamente 5, e fora o Arboleda 6, nós temos 6 caras fora do São Paulo, e o Lucas Ferreira chamou a responsa e fez o gol e nós ganhamos o jogo. Então isso é ter elenco. Marcos Antônio hoje, Tressori e Sabino, isso é ter elenco. O Wendel e Enzo Dias, isso é ter elenco. Tá faltando meia reserva pro Oscar? Não sei. O Matheus Alves tá jogando bola. Falta um ponta direita reserva? Falta. Falta um centroavante reserva? Não faltaria se o Zubeldia estivesse usando o Rian Francisco. E aqui eu posso chamar de erro do Zubeldia como muitos querem que eu chame aqui agora. E acho que o Zubeldia errou demais com o William Gomes, com o Lucas Ferreira e Matheus Alves e principalmente com o Rian Francisco. Principalmente. De todos os erros do Zubeldia no São Paulo, Rian Francisco é o maior. Mas ele tem tudo agora para colocar o Rian contra o Ceará. Ele pode cometer um erro gravíssimo, quer colocar o Luciano no ataque? Pode. O Luciano pode jogar bem? Sim, pode. Cadê o erro aí? O erro é dar uma coroa de novo pro Luciano. É mostrar, pode pisar na bola, Luciano. Pode dar a mancada que você quiser, que você não vai ser afastado. E aí você coloca ele de titular no Brasileiro. Então o cara pisa na bola, falta quando nós mais precisamos, não tem Caleri, Lucas e Oscar, tá? Falta quando nós mais precisamos, Ferreirinha e André Silva que tem que roubar a cena, tem que chamar a atenção, Luciano não faz isso, e ainda assim ele vai pegar a titularidade quando chegar no Campeonato Brasileiro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O São Paulo precisa urgentemente colocar o Rian Francisco. Zubeldia, acorda, bacana. Você já acordou muito. Você acordou demais. Continue acordando. Vire um técnico grande. Coloque Rian contra o Ceará. Vamos esquecer que Luciano existe. E se o Rian não der certo, aí vamos buscar o Brenner. Se o Rian não der certo, vamos olhar aquele lá, o Vinícius lá,
não sei o que, Vinícius do Fulham. Vamos olhar os caras que tem por aí, o Brenner principalmente. Se não der certo, Rian Francisco. Mas enquanto pode, enquanto tá dando certo, vamos trazer Rian Francisco pra cá imediatamente e colocar ele como reserva do André Silva. O André vai ter que jogar aí na Copa do Brasil. O André vai ter que jogar na Libertadores. Por que não Rian Francisco no Brasileirão? Eu sei que é pesado. Eu sei que você não vai poder cobrar do moleque tanto se ele não conseguir fazer muito bem os gols, se ele não conseguir performar tanto. Mas caramba, é um moleque que tá jogando pra caramba. Quando jogou no profissional, não jogou bem. Ele jogou mais que o Caleri e que o André Silva. Então, se ele não tá pronto, ninguém mais está. Se o Rian Francisco não tá pronto, ninguém mais está. E aí eu vou falar pra vocês. Matheus Alves não era bola igual o Rian Francisco na base. Já está pronto. Lucas Ferreira não era bola igual o Rian na base. Era bom demais. Não era bola igual o Rian na base. Já está pronto. Provou em Libertadores. Os dois provaram. Então, Rian, é pra já. É pra agora. É ou não é, Zubeldia? É ou não é, torcida de São Paulina? Vamos junto? Vamos junto então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, olha aqui, ó. Chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!